seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Cuide-se Mais, o nosso programa de saúde da CDL-BH, da plataforma Multiprosa. E olha só, antes de mais nada, já quero perguntar para você, você segue a gente nas plataformas digitais? A gente tem muitos lugares e a sua participação lá é muito importante pra gente. Olha só, a gente tem Instagram, a gente tem YouTube, a gente tem site, a gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá em todas as plataformas de streaming. Você pode participar em todas com a gente, mandando sua pergunta, sua sugestão de pauta. A gente quer, e o importante é você estar lá com a gente. Então vai lá, @multiprosa no Instagram, e lá você acha todas as outras redes. Como você sabe, toda semana a gente traz aqui um tema super especial, mas na verdade eu já vou me corrigir aqui, porque a partir de agora o nosso programa é mensal, então a gente tem uma pauta mais robusta todo mês. Nesse mês de abril, a gente vai falar sobre os pequenininhos, sobre autoestima, como é que a gente trabalha a autoestima com as crianças na infância. É muito importante, você já parou para pensar nisso? E para falar com a gente, para comentar, para discutir, para repercutir esse assunto, a gente tem uma super convidada aqui, Cecília Antipoff, que é guardiã das crianças, né, Cecília? Psicóloga infantil e familiar, doutora em educação e também escritora e palestrante. Trabalha há 21 anos já no contexto da psicologia clínica infantil e familiar. E é também mamãe da Mel e do Ian. Prazer demais ter você aqui, Cecília. Prazer, Juninho querido, todos que estão aqui com a gente, que vão assistir depois, escutar. Uma honra estar aqui para falar desse tema, que ele é muito caro para mim. Olha só, a honra é toda nossa, Cecília. E para começar, eu queria perguntar para você o seguinte, porque esse termo de trabalhar autoestima na infância, pelo menos você pode me corrigir se eu estiver errado, eu escuto isso há muito pouco tempo, né? É uma coisa que, para mim, pelo menos, parece recente, mas que, parando para pensar, é uma coisa extremamente importante para o futuro, para como tornar uma criança um adulto mais seguro, né? Sim, eu gosto muito, quando vou falar de criança, de fazer o convite da gente olhar para o hoje, para nós hoje, né? Nós adultos hoje. As nossas inseguranças, os nossos medos, às vezes, de falar o que pensa, de se posicionar numa reunião, de colocar à frente um projeto novo que o nosso coração está pulsando e pedindo ali. Às vezes a gente fala, não, que bobagem, não vou fazer isso não, eu só falo besteira, tudo que eu faço dá errado. Sabe os nossos diálogos internos de auto-julgamento, de autocrítica? A gente não nasceu com isso, né? O bebezinho, quando ele nasce lá, quando você saiu lá pleno da barriga da sua mãe, você nasceu sedento ali por conexão, né? O bebê, então, ele tá aberto ali aos cuidados, às conexões. O bebê, ele é totalmente egocêntrico, então, se ele sente um incômodo, ele vai chorar para que o outro sacie, mas ele ainda não vê o outro. Ele vai crescendo e vai entendendo, opa, tem eu e tem o outro, tem eu e tem a mamãe, tem eu e tem esse cuidador, e tem o papai. E eu gosto muito de trazer a seguinte questão, Juninho, para a gente pensar e refletir, tá? Nós, adultos, tudo que a gente faz, a gente espera aceitação, a gente quer que o outro goste. Se eu faço um projeto profissional, para mim é importante que o outro valide, né? A gente busca aprovação, o pertencimento, o sentir-se fazendo parte. A criança busca isso ainda mais, porque a diferença é que a criança, para ela existir emocionalmente, ela precisa do olhar do outro, ela precisa o pertencimento dela para ela sentir, eu sou importante, eu sou especial, eu sou validada. Sozinha ela não consegue, ela não existe emocionalmente sem o outro, né? Então, o que a gente tem que estar atento? O que a gente fala com uma criança impacta em como ela vai falar sobre ela e sobre a vida. O que a gente faz com uma criança tem impacto. Os nossos diálogos hoje, de adultos, eu faço tudo errado, aí tá vendo, eu não dou conta, não, eu só falo bobagem, eu vou falar não. São medos que a gente... Não surgiu do nada, eles vêm de crenças que foram construídas ao longo da nossa história de vida. Como? Nas relações. E né? Isso começa muitas vezes com os pais mesmo, né? Sim, com os adultos cuidadores referência, que pode ser 2 pais, 2 mães, o pai, a mãe, a avó que cuidou. Então é aquele adulto importante, significativo. A autoestima ela se constrói na relação com o outro.
né? A criança, ela não tem condições emocionais ali, cognitivas de, não, peraí, deixa eu cuidar da minha autoestima. Não é assim, né? A gente adulto, a gente olha para isso de uma forma prática, racional, busca ajudas, né? Eu vou na minha terapia, eu vou fazer um grupo de apoio, eu vou conversar com as pessoas, eu vou ler. A criança, ela está construindo isso na relação com o outro. Com a mãe, com o pai, com a professora, o professor, a avó, o tio, né? Então, dependendo do que ela escuta e do que ela vivencia, isso vai potencializar, né, a construção de uma autoestima positiva ou uma autoestima negativa. E claro que eu fico pensando aqui, colocando um exemplo prático, os pais ou os responsáveis, cuidadores aí, eles sempre tentam, claro, dar, na maioria das vezes, o melhor de si. Mas uma coisa que eu queria colocar aqui, até que acontecia muito comigo na minha infância, por exemplo, é que eu tenho 2 irmãs e na tentativa da minha mãe, sabe, de que todos fossem bem na escola, eu tinha uma das minhas irmãs, a Kátia, ela era muito mais inteligente, ela tirava notas melhores na escola, e sempre havia uma comparação, sabe? Assim, nossa, por que você e você não tiram? Olha lá a nota dela e tal, só que isso ao invés de estimular, eu acho que muitas vezes acaba jogando para baixo ainda a autoestima, né? Porque você fica pensando, nossa, eu nunca vou conseguir chegar no que ela chegou. E isso deve acontecer com muita gente, né? Com muitas famílias que fazem esse tipo de comparação, e não só entre irmãos, mas com primos, coleguinha de escola. Ah, não, mas olha, ele vai melhor. Por que você tá tirando essa nota baixa? Por que você tá fazendo isso? Ah, você é muito arteiro. Olha como que ele é quietinho na dele, né? Você tocou num ponto que eu acho que ele é muito importante, Juninho, que é o seguinte: a mãe e o pai, o que fazem imbuído do maior amor, né? Com a intenção de fazer o melhor para o filho. Mas olha só a cilada da comparação. Por que o adulto compara? Porque ele foi comparado. A sua mãe foi comparada, a sua avó foi comparada. Isso vem de um modelo de relação em que existe o ideal a ser perseguido. E hoje a gente vem suando para desconstruir esse ideal e para a gente abrir, né, especialmente na psicologia infantil, vamos abrir os olhos para ver cada criança como ela é. Você falou assim, aí a Kátia, minha irmã, era mais inteligente, aí já me veio, ela era mais academicamente inteligente, porque pode ser que socialmente falando você despontava do ponto de vista artístico ou psicomotor a sua outra irmã. Hoje a gente já entende diversas inteligências, diversas potências, ainda assim é um sufoco. Mas vamos falar da comparação? Quando uma mãe compara uma criança com a outra, normalmente a que está sendo comparada está no lugar de menos-valia. Olha lá a sua irmã comendo tudo. Olha lá o seu irmão. Isso de comer é mais comum ainda, né? Que todo mundo com amigo. Olha o seu irmão quietinho, sentadinho para almoçar e você levantando. O que passa-se para a criança? Eu não te aceito como você não é importante, ou você não é bom sendo do jeito que você é. A referência tem que ser olhar para fora, para o outro, o que o outro faz, como o outro se comporta. E eu também, Juninho, atendo adulto no consultório. O adulto que chega lá é o adulto que chega e fala assim: Cecília, eu não sei onde eu fui parar. Eu casei, tenho filho, fiz faculdade, trabalho, mas a minha vida não diz de mim. E não é raro eu perguntar para um adulto no consultório de psicologia e perguntar assim: o que você gosta de fazer para você, que te abastece, que te conecta com, né, que faz o seu coração bater forte. Não é raro eu escutar assim: eu não sei. Sabe por que ele não sabe? Por que ela não sabe, ele não sabe? Porque cresceu sendo convidado a olhar, olha o outro casou, o outro fez faculdade, o outro fez concurso, o outro, olha as redes sociais, o outro, e aí fica vazio de sentido, as pessoas se deprimem, aí elas vão buscar medicação para tampar um buraco, né, que é existencial e que é interno. Isso aí a gente pode, se a gente for mergulhar a fundo, dá uma complexidade infinita, mas comparar é danoso para a autoestima. E eu imagino que isso, por exemplo, para quem é casado, você já teve uma vida toda assim. Daí depois você tem que se doar ainda pro seu marido, pra sua esposa, pros seus filhos. Daí você vai ficando... Você não tem espaço nunca, né? Já atendi várias mulheres que falaram para mim: Cecília, eu nunca quis ter filho. Mas eu tive,
né? Pô, hoje eu amo meu filho, mas não era essa a vida que eu queria pra mim. E olha que dor, né? Você viver uma vida em função do que ou você acredita que o outro espera ou que o outro explicitamente fala que espera de você, né? Então, comparar é tirar da criança a potência e a beleza que é, peraí, deixa eu olhar pra dentro. Mamãe, eu tô satisfeita, não cabe mais comidinha aqui. Filho, não, eu falo com os meus filhos assim, presta atenção no seu corpinho. A Mel fala assim, mamãe, eu ponho blusa de frio? Aí eu falo com ela, vai lá na varanda, vai lá sentir no seu corpo se você acha que precisa de blusa ou não. Mamãe, eu acho que não. Então não põe. E mesmo que eu tô morrendo de frio, eu já falo, então vamos levar, porque ao invés de, não, tem que colocar a blusa de frio, sim. Quantas vezes que a criança é obrigada a isso, não tá frio, as crianças não têm, é isso que você falou, não tá sentindo aquela temperatura daquele jeito, às vezes por uma questão fisiológica mesmo, e o pai obriga, a mãe obriga a colocar, a criança vai lá morrer de calor, ficar suando, e esse sentimento, né, dela se sentir desvalorizada porque ela sabe que ela não tá sentindo aquilo e é obrigada. São exemplos simples, Juninho, do cotidiano, mas que a gente vai convidando a criança a se desconectar dela mesma. Que a gente nunca parou pra pensar, eu vou te falar, nunca parei pra pensar nisso e assim... Então vamos para vários exemplos do cotidiano. Tem que comer esse prato todo. Mamãe, mas eu não quero mais. Não, tem que comer o prato todo. É o adulto que lá na frente vai comer sem fome. Eu não sei porque eu tô comendo, eu não tô com fome. Tô comendo. Mas você foi você aprendeu a viver comendo sem fome. Isso aí pode gerar uma compulsão. Não é isso que gera compulsão, mas esse hábito de eu não preciso prestar atenção no meu corpo. Se tem comida tem gente que fala assim, enquanto tem comida, eu como. Já ouviu alguém falando assim? Se eu vou num buffet, eu fico desesperado, porque eu quero comer. E o convite é, filho, mamãe, eu não quero mais. Então tá. Às vezes eu falo assim com eles, com os meus filhos. Dá um golinho de água, às vezes é sede. Você acha que você não quer, aí dá um golinho. Agora presta atenção, se cabe ou se não cabe, mamãe. Então tá. A Mel come porções de passarinho. E eu valido, super saudável, ela se alimenta bem, mas a quantidade é frustrante para o adulto que idealiza o pratão. Mas eu valido. Outro exemplo, a blusa de frio. Outro exemplo, a criança caiu, machucou, tá chorando. O adulto fala o quê? Mas isso daí é sensacional. O que o adulto fala? Não precisa chorar, não tá doendo, não foi nada. A criança, ela caiu. Ela ralou o joelho, tá sangrando o joelho, ou tá ralado, ela caiu no cimento da casa da avó, ela tá chorando. Não foi nada não, pulou. A criança chora de desespero. Não, chora de desespero. E eu tenho um exemplo, você falou, então parece que você sabe o que aconteceu. Eu não comentei isso com você, eu acho. Eu estava com o meu sobrinho, inclusive na casa da minha mãe, que é a avó dele, a gente estava brincando de bola lá, daí eu chutei a bola pra ele tropeçou num degrau que tinha, caiu, só caiu assim, na grama, areia, ralou o joelho, ele olhou assim pra mim, com aquela carinha assim. Eu falei, pega a bola lá logo. Ele levantou, foi pegar a bola, trouxe correndo pra mim, falou, eu caí, né, tio, eu caí. E ele tava esperando que eu falasse pra ele, não precisa chorar não doeu nada. Eu falei, não, eu vi que você caiu, agora vai lá que eu vou chutar a bola pra você. E a minha mãe tava olhando pela janela. Ela falou, não acredito, ele cai aqui e começa a chorar já quando a gente tá aqui. Ele deu um tombo muito maior e não chorou. E é isso, né? E eu posso lapidar a sua condução? Foi ótimo, mas eu vou lapidar. Lapidar vamos aperfeiçoar. Ele caiu, ele ficou olhando pra você, você pode narrar pra ele o que aconteceu. Como é que ele chama? Luiz Augusto. Luiz Augusto, você caiu, cara. Deixa eu ver esse joelho aí, até ralou. Aí vamos supor que o olhinho dele encheu de lágrimas. Você pode nomear. Doeu, né? Quando eu era pequeno e eu caía, também doía. E você sabia que às vezes eu até chorava? A gente pode nomear, ao invés de falar, não foi nada não, que bobagem, pulou. Não, eu tenho que validar o sentir da criança. Isso daí eu só ignorei, eu só falei, pega a bola então. E quando a gente nomeia e valida, a gente ajuda a criança a voltar, Juninho, pra dentro. Doeu mesmo, isso aqui chama dor. Então, quando o adulto fala, não foi nada não, pulou, a criança engole o choro. Ou seja, engraçado, tá doendo, mas a minha mãe, o meu pai estão falando que isso não é nada, logo... Aí vamos pro adulto no consultório, o adulto chega no consultório, ele começa a chorar,
Sabe o que ele fala? O quê? O que o adulto fala quando chora na frente dos outros, normalmente? Pensa aí numa situação. Você está numa reunião aqui na CDL, aí você começa a chorar na frente das pessoas. O que você fala? Ah, não foi nada, não? Alguma coisa assim? As pessoas se desculpam. Ai, gente, desculpa. Né, o adulto vai lá no consultório de psicologia para falar de dor existencial, para falar da angústia. Ele chora e ele pede desculpa. Porque a gente cresceu entendendo, acreditando que choro é... Chorar errado, é fraqueza. E a pessoa a criança que engole o choro, por mais que é lindo, porque não dá trabalho pro adulto, é uma criança que está deixando de expressar. Como que a gente ajuda até para a construção da autoestima? Vamos linkar com o nosso tema. Então o que eu fiz aí não foi muito certo. Não, o que você fez foi bom, a gente pode lapidar. Uhum. A gente pode lapidar, ou seja... Você caiu. Nossa, deixa eu ver esse joelho aí. Vamos, ao invés de colocar debaixo do tapete, entendi. Eu falo que é para jogar no ventilador, com leveza. Você caiu, ralou o joelho. Sabia? Como é que é o nome dele? Luiz Augusto. Luiz Augusto, que quando eu era da sua idade, eu também já caí, ralei o joelho e doeu. Eu até chorei. A gente pode falar de choro. Aí vamos supor que ele começou a chorar. Pode chorar, porque dói mesmo. Quando a gente fala pode chorar porque dói... O adulto fica com medo disso ser... ele vai chorar mais. Pelo contrário, a criança faz assim, ó. Ai, que bom. Alívio, ele me entende, ele me vê, ele se conectou com a minha dor. É diferente de... Engole esse choro, não pode chorar, que bobagem, menino não chora. Aí ele vai crescendo, engolindo. E a angústia, a dor, a tristeza, a nossa sabedoria organísmica vai colocar para fora. Ah, é? Você não vai chorar, não? Então vai vir uma alergia nessa pele aqui. Ah, você não vai expressar, não? Vai vir uma amigdalite, uma dor de garganta daquelas. Você vai para o corpo. O corpo, a gente não é separado, né? Razão, emoção e o corpo físico. É tudo interconectado. Então, olha a beleza que é, Juninho, a gente construir com a criança a permissão para o sentir. Aí você vai estar lá no seu relacionamento, né? Com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu marido, com a sua esposa. E você pode falar, olha, eu fiquei com ciúme. Aquela hora eu fiquei insegura, eu fiquei inseguro por isso. Eu não gostei do jeito que você falou comigo, me ofendeu, eu fiquei triste. Ao invés de eu fingir que não foi nada, o que foi? Nada. Aí fico emburrada 3 dias, né? Então, são sutilezas aí que a gente precisa... cuidar mesmo, olhar com mais consciência. E agora, quando a gente chega aí no consultório, a gente vai trabalhar com os pais e com a criança, essa questão da autoestima. Como é que você trabalha, por exemplo? Juninho, hoje meu trabalho ele é prioritariamente com a mãe e com o pai. Porque eu já entendi que se eu vou cuidar de uma criança, eu preciso cuidar do contexto que ela vive. Da comunicação desse pai e dessa mãe com a criança, do campo emocional familiar. Como que é quando o seu filho chora, quando ele cai? Como é que você conversa com ele? Como é o seu tempo com a sua criança, com o seu filho? Hoje em dia está muito comum a família em casa, cada um na sua tela. A mãe e o pai no celular, a criança no tablet, na TV, não tem conexão mais. Surpreendentemente, eu venho ensinando mães e pais a se conectarem com os filhos. Olha, você vai chegar, você vai pegar o seu celular, é didático assim, Você vai pegar o seu celular, você vai pôr no modo avião, tem aqui um modo avião, você vai pôr na gaveta e você vai sentar com o seu filhote, vai olhar nos olhos, vai perguntar como foi o dia, vocês vão desenhar junto, vão jogar um jogo, você vai escutar o seu filho. As pessoas não sabem mais fazer isso. E só um parênteses, a gente leva em consideração aí uma criança até qual idade? Vamos lá, tô falando de criança até 10 anos. 10 anos. A partir de 11 já é pré-adolescente, tá? Mas assim, a primeira infância até os 7 é muito importante. Essa é a principal faixa etária para se trabalhar nisso. Claro que depois você também pode... Até os 7 anos a gente cuida da base ali, né? Mas não significa que, nossa, Cecília, eu só fui prestar atenção nisso, meu filho tem 8 anos, eu perdi todo o tempo. Não, a gente sempre pode resgatar a conexão. Agora, a potência da conexão, dessa construção, é na primeira infância.
né? Até porque, Juninho, as janelinhas emocionais da criança estão todas voltadas para a mãe e para o pai. Mamãe, papai, mamãe, papai. Depois tem o amigo, a turma. Aí depois na pré-adolescência, adolescência, mãe e pai vão para lá, para escanteio. Mas então é um momento em que eles precisam da referência, da nossa referência. E a referência que eles estão tendo é essa aqui, ó. Tela. Oi, filho! Não, toma sua tela aqui, vai pra tomar café. É muito mais fácil, né? De entreter, você come, você faz tudo, a criança não chora, não corre, não bagunça e fica lá na tela o dia todo. E aí eu não construo, né? É quando eu vejo os adultos num constante evitamento de conflitos. E criar filhos é conflituoso, é denso, é cansativo, é uma entrega infinita, física, emocional, né, mental. O que eu vou dar para essa criança comer? E agora, como eu vou organizar? Amanhã eu tenho uma reunião lá na CDL, como que eu vou deixar os meus filhos? Dá muito trabalho. E aí nessa busca para evitar o confronto, eu deixo de criar intimidade, eu deixo de construir relação. Intimidade, vamos pensar num namoro? A gente cria intimidade com o namorado, com a namorada, com a convivência. Sim. Olhando nos olhos, eu vou conviver, eu vou saber o que você gosta, o que você não gosta, o que te incomoda. Eu já vou bater o olho, o que foi? Não foi nada? Não, eu te conheço. Você deu aquela respirada, você deu aquela virada de olho. Intimidade. Se eu não encontro, tudo bem? Tudo bem, mas não tá. E aí fica aquela coisa fria. Com a criança, a mesma coisa. Eu tenho visto, assim, recorrentemente, famílias sem intimidade, sem conexão. E existe alguma estatística aí, eu não sei se o tempo da tecnologia já conseguiu apurar isso, mas de alguma geração que viveu isso das telas ou ainda é uma geração que vai vir e vai ter aí o diagnóstico do que isso foi causado? Juninho, não sei quantos anos você tem, acho que eu sou mais velha que você, tenho 44, tá? Mas nós somos da primeira, a última geração que sabe o que é viver sem redes sociais e com redes sociais. Fazer trabalho na escola com livro, com a Barça. Livro, Barça, aquela foto que você tira 12, 24, 36, você vai lá revelar. Então, assim, acho que é recente para esse estudo. Agora, por exemplo, a geração dos meus filhos, Mel de 8 e Ian de 5, eles já nasceram com isso, né? Apesar deles não terem acesso algum. Mel tem 8 anos, já brigou, que dia que eu vou ter meu celular? Eu falei, tão cedo você não vai ter por um único motivo, porque não é saudável. Ela nunca jogou no celular, não tem tablet, não sabe o que é youtuber. E como é que... Porque imagino que ela estuda numa escolinha, né? Sim. E imagino que muitos colegas... Já tem amigos que tem grupos de WhatsApp. Todo mundo tem. Como é que você trabalha isso com ela, no caso? Porque, assim, na escola, não sei, eles não devem poder levar dentro da escola, né? Mas, assim, todo mundo já tem essa comparação também, né? Por que eu tô atrás dos meus coleguinhas? Ela já me reivindicou isso, porque tem uma prima que tem, várias amigas e amigos que tem. O que eu faço com isso quando meu filho trouxer? Eu vou sentar com ele, eu vou investir tempo e energia para explicar. Eu sentei com ela o ano passado, ela tinha 7 anos. Falei, Mel, senta aqui. Celular, filha, é ferramenta de adulto. Eu trabalho no consultório com crianças que estão doentes por causa disso aqui. Porque não conseguem largar isso aqui, não querem brincar mais, não querem mais sair de casa. Tem criança que precisa tomar remédio, isso é real. Como a gente tem crianças que a gente entra com o apoio psiquiátrico, com ansiolítico, para ajudar na retirada do vício das telas. Então eu contei para ela, isso aqui adoece. E eu te amo muito. E sabe por que você não vai ter? Porque não é saudável. Se eu sei que não é saudável, eu não vou te dar um celular tão cedo. Você tem 7 anos. 7 anos é idade para brincar, para correr com seus amigos, para fazer seus artesanatos, para inventar a brincadeira. Você vai ter o seu celular na hora certa, no momento certo. Ela ficou em silêncio por um tempo, me deu um abraço, me deu um beijo e foi brincar. Quando a gente dá a referência correta, Juninho, quando a gente está imbuído internamente do nosso porquê, a criança não vai ficar barganhando. E se ela barganhar, eu vou falar, eu entendo. E eu falei com ela, eu entendo sua frustração. Porque é legal, o celular é cheio de coisa legal, tem musiquinha, tem... ela já vê, ela sabe o que é um celular. A amiga já mostrou, a prima já mostrou. Eu te entendo. É chato quando a gente quer uma coisa e não pode ter. Mas, na nossa família,
Isso é inegociável. Eu uso essa palavra com os meus filhos. Tela para criança é inegociável. TV, eles têm TV. Acesso a TV. Né, a desenhos e... Videogame? Não. A desenhos ali que a gente escolhe, seleciona. Já ensinei a olhar a classificação etária. O Ian de 5 anos um dia chegou, mamãe, 10 anos. Ah, filho, 10 anos. Boa, não pode. Vamos lá colocar um livre para a sua idade. Quando a gente traz a criança para caminhar junto, ela se abre de uma forma muito linda, mas os adultos têm medo de acessar. Muitas vezes e não sabem como. E às vezes é uma preguiça também, no sentido de, eu vou dar muito trabalho, mais fácil. A preguiça do enfrentamento. É a preguiça do enfrentamento. Mas existe uma negociação aí com ela de quando ela vai ganhar? Ela tem essa... Eu falei com ela, quando você fizer 10 anos, nós vamos sentar para conversar. Mas, filha, provavelmente o seu celular vai vir quando você tiver 12, 13 anos, quando você tiver entrando na adolescência. Aí é uma idade que é ok, que a gente pode negociar. Hoje ela tem 8, né? Vamos ver como vai ser, mas assim, de acordo com os meus valores, Juninho, com que eu acredito, isso vai ser bancado, né? Na minha... Agora, vamos lá. Computador antes disso, computador, ela... Porque, por exemplo, trabalho de escola, tal, provavelmente antes dos 13 anos ela deve precisar fazer alguma coisinha. Se precisar fazer algo, mas na escola dela não tem isso nas telas, assim, é a partir do 6º ano, né, que é 11 anos. Tá. Aí acho que tem uma coisa ou outra, mas até os 10, e aí tem isso, né, Juninho? Eu escolhi um universo, escola é o mundo. Escola é o mundo que a gente escolhe para os nossos filhos, não é assim aleatório, eu vou na que eu atravesso a rua. Não, peraí, deixa eu entender que universo que é esse. Então, na escola que eu pude escolher, tem pessoas que não podem escolher. Cecília, a escola que é a escola pública e ela é assim, ou só tem essa escola na minha cidade, ela é assim. Aí o ajuste ele é muito interno. Mas... porque numa escola pública, por exemplo, eu sei que hoje em dia tem aula de informática para crianças muito pequenas já, né? Daí é mais difícil como é que você controla isso. Então, assim, na minha realidade hoje, né, na escola dos meus filhos, não tem tela. Eles assistem alguma coisa na TV para pesquisa, vão no Google pesquisar, sim. Eles têm esse acesso, mas num contexto de pesquisa, de busca e pesquisa, que aí eu acho que é ok. Monitorado também. Porque senão, sem querer, aparece um monte de bobajada ali, né? Sim, não, com certeza. A gente sabe. Olha só, Cecília, nosso tempo, na verdade, ele já acabou, mas eu só vou dar um recado aqui e depois a gente volta, porque aí eu quero que você deixe uma mensagem para quem tá acompanhando a gente e já vou deixar aqui um convite, porque a gente precisa continuar esse papo, porque tem muito mais coisa, né? Então, vou falar agora direto com você que está acompanhando aqui o Cuide-se Mais, na Multiprosa, na nossa plataforma exclusiva da CDL BH. E olha só, você conhece os nossos produtos? A gente tem vários produtos lá, olha só. Principalmente para você, se você está empreendendo, você pode contratar o CDL BH para o seu negócio, inclusive quando o assunto é saúde, como eu disse aqui. Chegou o cartão CDL Saúde, o cartão Saúde da CDL BH. Você tem um QR Code aqui em algum canto dessa tela, cartão Saúde CDL BH, mais benefícios e menores custos para você. Cecília, agora a nossa lente aqui, nossa câmera do cuidado, eu quero que você olhe para ela e deixe a sua mensagem final aqui para o nosso público. Bom, a mensagem final que eu deixo é, se a gente está falando de autoestima das crianças, né, para o convite que eu faço para você prestar atenção em como está, né, a sua relação com a criança que você tem por perto, e um convite de olharem mais nos olhos, se afastarem das telas, se conectarem com o essencial, que ele é simples. O essencial é a gente sentar junto para se alimentar, sem tela, é ir para a natureza, é resgatar as conversas, é apagar um pouco a luz, acender algumas velas, sabe? Então é o convite à conexão com o essencial, e o essencial ele é simples, é o simples que abastece o nosso coração. Perfeito, Cecília. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente no Cuide-se Mais. Você que está aí, mês que vem a gente volta com mais um programa super legal, recheado de dicas aqui para você, de sugestões. Só você conferir as redes sociais, como eu digo sempre. Até lá, então. Tchau, tchau.